Castelo Mendo. Apesar do local ter conhecido ocupação desde a Idade do Bronze e mostrar vestígios da presença romana, a estrutura fortificada e o modelo urbanístico caracterizadores de Castelo Mendo são uma criação medieval concebida para enfrentar as necessidades impostas pela Reconquista cristã nos séculos XII e XIII. Promover o repovoamento dos territórios muçulmanos anexados ao reino português e sustentar as disputas territoriais fronteiriças com os reinos cristãos de Leão e Castela na região de Ribacoa. A partir do século XIV, estabilizada a fronteira com o Tratado de Alcanices em 1297, Castelo Mendo continuará a integrar a rede de fortificações que defendem a Raia Beirã. Este sistema defensivo medieval só perde a sua eficácia militar com o século XVII, período que vê surgir as fortificações modernas. Por exigência de domínio territorial e de defesa da população aqui estabelecida, o povoado estrutura-se em função dos dispositivos militares. 2 núcleos muralhados, de épocas construtivas diferentes, configuram Castelo Mendo. No cimo do cabeço rochoso, dominando a paisagem envolvente, situa-se o castelo com 2 recintos distintos. O aglomerado civil desenhado em torno da igreja de Nossa Senhora do Castelo, dividido do polo exclusivamente militar, localizado a este, no ponto mais elevado, onde antes se erguia a torre de homenagem. Com o crescimento da população, o primitivo núcleo, supõe-se que mandado edificar por Dom Sancho I ou Dom Sancho II, é aumentado com nova cerca no reinado de Dom Dinis em finais do século XIII. Pela encosta se estendeu a vila, nela só organizando a vida da população abraçada pelos muros. Espaço fechado, comunica com o exterior por portas abertas a norte, poente e nascente com acessos reforçados por torres. No interior, a racionalidade da ocupação surpreende-se no traçado de 2 eixos viários fundamentais, a via que na retaguarda do aglomerado circunda o perímetro muralhado, e o arruamento principal que, traçado da porta da vila até ao castelo, define a linha nobre, central e unificadora da antiga sede de concelho, a Rua Direita. É a partir dela que se desenham as vias transversais onde as construções se arrumam de modo compacto e aos ritmos impostos pelos desníveis do terreno. Por isso os quarteirões são irregulares e as ruas estreitas e tortuosas, pontuadas aqui e ali por degraus e declives. Os largos, aglutinadores da vida social da população, abrem-se para a Rua Direita, o de São Vicente, à entrada da vila, o do Pelourinho já mais para o interior, e por fim o de Nossa Senhora do Castelo. Aqui o investimento arquitetónico é notório, condizente com a dignidade das construções. A igreja reguladora dos comportamentos, acompanha aos edifícios públicos, símbolos do poder político e da ordem civil, Casa da Câmara, Cadeia e Pelourinho. É também neste espaço privilegiado que as famílias localmente mais consideradas erguem a sua casa. As populações que viviam dentro das muralhas dependiam cotidianamente do exterior. Aqui se situavam os campos de cultivo e as terras de pastagens. Na divisa encontravam-se as fontes de água de mergulho e todas datadas do século XIII e do século XIV,
como a Fonte Nova, a Fonte Velha e Estrufa, além do chafariz remodelado posteriormente. Fora das muralhas tinham ainda lugar acontecimentos ocasionais, como a realização da Feira do Alpendre, cuja tradição remonta ao século XIII, sendo das primeiras do reino. A antiga Casa da Câmara e a Cadeia é um edifício construído no século XVII, situado na Rua do Castelo, em cima da muralha do primeiro recinto amuralhado. A planta é retangular simples com alpendre de 2 colunas fuseladas de base e capitel de secção quadrada. Da cadeia pouco resta, devido às obras efetuadas ao longo dos anos. Apenas a latrina da cadeia ainda se encontra no local. As suas influências arquitetónicas são tipicamente classicistas. O Pelourinho, símbolo jurídico e administrativo, com 7 metros de altura, é um dos mais altos da Beira Interior. Situa-se na praça com o mesmo nome que, juntamente com o Largo da Igreja de São Vicente, constituem estruturas urbanas de grande significado e importância desde a Idade Média. O Pelourinho é do século XVI, tem coluna octogonal e é encimado por um capitel. Tem base oitavada e foi construído em granito. Conselho de Fundação Medieval, com fural concedido por Dom Sancho II, Castelo Mendo virá a perder este estatuto de centro urbano com a Reforma Administrativa Liberal de 1855. A aldeia da Castelo Mendo foi classificada como imóvel de interesse público em 1984.